Recording in progress. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Natália. Doutor Técio Torres, presidente da turma, está em missão oficial e não pôde presidir a sessão. Estou fazendo às vezes aqui. Então, declaro aberta a sessão da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho, desse dia 20/8, e peço à doutora Flávia que faça o pregão dos processos prioritários de sustentação oral. Bom dia a todos. Número de ordem 5, processo 270, dígito 38/2024-004, relator doutor Jorge, pedido de sustentação doutor Sigifroy pela parte recorrente. Ordem 5. Doutor Jorge, com a palavra. Então, presidente, colegas, aqui é um recurso ordinário da parte reclamante, figurando como recorrida à ENGEP. A questão é simples: o reclamante pretende a manutenção do patamar salarial correspondente a um cargo de superintendente, cargo de confiança, que ele não mais desempenhava quando da absorção pela ENGEP. Bem como o pagamento do valor de auxílio alimentação diferente do que tem direito em função do plano de cargos e salários da empresa de origem. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Muito bem, com a palavra o doutor Sigifroy. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora representante do Ministério Público, colegas advogados, minhas senhoras e meus senhores, existem alguns equívocos na sentença de primeiro grau que nos impulsiona ao manejo desse recurso. Primeiro deles, a sentença nota que o reclamante não teria direito a essa isonomia salarial porque seria oriundo da Coab. O reclamante não é oriundo da Coab. O reclamante é oriundo do Coresa, é um consórcio de águas. O reclamante foi absorvido pela ENGERP em razão de lei que extinguiu o Coresa, liquidou aquele consórcio e determinou a absorção dos seus empregados pela ENGERP. No momento da absorção dos seus empregados, o reclamante percebia uma determinada remuneração. Não era tão somente um plus salarial em razão de um cargo em comissão. Era isso mais alguma coisa. Depois ele não deixaria de perceber esse plus salarial. Portanto, se existe uma determinação legal de que ele seja absorvido pela ENGERP, ele deve, indubitavelmente, levar todas as suas vantagens. Não só salário, mas também auxílio, alimentação e gratificação quinquenal, nos mesmos modos que os demais empregados recebem. Ora, ele foi para a ENGERP, é empregado da ENGERP, o colega que está do lado dele recebe um auxílio alimentação, ele não recebe. Recebe uma gratificação quinquenal, ele não recebe. Isso viola integralmente o princípio da isonomia, que já foi repetidamente repisado aqui por esse tribunal e concedendo em outras oportunidades.
Não bastando, nós estamos diante de violação dos artigos 10, 448, 448-A e 449 da CLT. O que ocorreu foi uma alteração na estrutura jurídica da empresa, na verdade, uma sucessão de empresas. E o empregado, senhores, convenhamos, não pode ser em absoluto prejudicado em razão disso. Por isso é que, detectando esses pontos de equívoco na sentença quanto à empresa da qual o reclamante era oriundo, porque a sentença anota como Coab, que não é, ele é oriundo da Coresa. E com base no princípio da isonomia, nós solicitamos que lhe seja determinado o pagamento do salário integral que ele recebia quando pertencente aos quadros da outra empresa, além disso, do auxílio alimentação da gratificação quinquenal, tal como todos os demais empregados da Ingerp recebem. Muito obrigado. Muito bem, doutor Jorge. Então, presidente, é como eu adiantei. Na verdade, ele, pelo que se deduz da lei de descontestação, é que ele pretendia permanecer percebendo a remuneração que ele ganhava como superintendente da Coresa. E não é equívoco que ele seria oriundo da Coab. Pelo contrário, na verdade, ele quer receber o valor do auxílio alimentação pago aos empregados da Coab, quando, na verdade, é oriundo da Coresa. E a lei que regulamentou a transferência dos empregados das inúmeras empresas do estado do Piauí, é uma norma que todos já conhecemos aqui, ela manteve, até por questão de regulamentação jurídica, ela manteve a regulamentação vigente em cada empresa originária do empregado. E de modo que as eventuais disparidades decorrem disso. Isso com referência ao auxílio alimentação. Então, quem era empregado da Coab recebe o valor do auxílio alimentação de acordo com a regulamentação própria. Quem era empregado da CONDEP, da SIDAP e assim por diante. Presidente, é como voto. Doutora Basilice? Muito bem, então eu sou vencido na questão do quinquênio do auxílio alimentação, eu entendo que deve ser respeitada a isonomia, e proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador relator. Próximo, doutora Flávia. Número de ordem 7, relatora doutora Basilissa, processo 388, dígito 21, 2018-102, pedido de sustentação, doutor Sigifredo, pela parte agravante. Ordem 7. Pois não. Aqui é um agravo de petição, em que agravante Périx Marcário de Castro Filho e agravada Maria de Araújo dos Passá. Eu estou não conhecendo o recurso, porque, no caso, a decisão recorrida acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas no recurso não se enfrentou os fundamentos dessa decisão, pois se limitou a questionar outra matéria que não foi levada ao juízo de primeiro grau, por figurante surpreso de instância. Ou seja, a motivação recursal é inteiramente dissociada dos fundamentos da decisão agravada. Não estou conhecendo o recurso. Muito bem, doutor Sigifredo, tem interesse? Senhor presidente, tenho sim, cumprimento novamente a todos e ouso divergir de Sua Excelência a relatora, porque é o seguinte, o que nós temos aqui presentemente? Nós temos uma execução trabalhista no qual uma outra empresa é incluída no polo passivo da execução. Quando da execução? Esse é o objeto do recurso. Nós não estamos discutindo a desconsideração da personalidade jurídica. Atenção, a desconsideração da personalidade jurídica foi feita e nós não nos insurgimos contra ela. O objeto do nosso recurso é que, com base na decisão proferida no recurso extraordinário 1.387.795, oriundo de Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal determinou o sobrestamento de todos os processos em que se discute idêntica matéria. Por isso que nós aviamos o agravo de petição. Quando na instância primeira se desconsidera a personalidade jurídica na fase de execução, se inclui no polo passivo da execução uma outra empresa que não participou do processo de conhecimento, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina o sobrestamento de processos que tratem disso, eu manejei o recurso de agravo de petição. É esse o nosso escopo. Essa decisão está vigindo e o que nós requeremos é que o tribunal dê cumprimento ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos desse recurso extraordinário.
Obrigado. Muito bem, doutora Basilissa. Doutor, eu estou confirmando aqui. Vossas excelências aí que vão Muito bem, divergir ou doutor, acompanhar. doutor Jorge acompanha, né? Acompanho porque, como a relatora falou, e eu entendi da sustentação, essa questão que o doutor Ciro foi trouxe não foi objeto do que foi decidido em primeiro grau, de modo que também não poderia ser objeto de recurso, é uma inovação recursal. Muito bem, então, unanimidade, eu proclamo o resultado nos termos do voto da desembargadora relatora. Próximo, doutora Flávia. Número de ordem 4, embargos, processo 263 de 74/2023-006, pedido de preferência pela parte embargante, doutor Cid Froy. 4. 4 é Então, é um doutor embargo de Jorge. declaração, presidente, e eu estou conhecendo e negando provimento, em função da ausência dos pressupostos que autorizam a medida. Então, unanimidade, proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador relator. Flávia. Número de ordem 9, relator doutor Edilson, processo 601, dígito 94, 2022-002, Que eu quero pedido de voltar, não. sustentação, Tá o Ai, não. Desculpa. doutor Helenilza, pela Só foi parte você pegar. agravante. Ordem 9. Com a palavra o relator. É um agravo de petição de Edinaldo de Araújo Pires, agravada Prossegur Brasil, Transformador de Valores e Segurança. Conta de liquidação homologada. Encontrei alguns equívocos e por isso eu dou provimento, parcial provimento para determinar o refazimento da conta de liquidação, devendo o setor de cálculo adotar os seguintes procedimentos. Danos morais, incidência de juros de mora a partir do ajustamento da ação, até a publicação da sentença. E danos materiais, incidência da correção monetária pelo índice Selic a partir do ajuizamento da ação, que é 6/6/2022. Muito bem, é como voto, excelência. Vossa Senhoria tem interesse sustentado, doutora? Não, Excelência. Inicialmente, bom dia a todos. Cumprimento essa nobre corte, os servidores dessa casa, os colegas aqui presentes e aqueles que nos acompanham de forma remota. Esse resultado nos atende, Excelência. Declino do interesse da sustentação. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador relator, a unanimidade de votos. Obrigada. Dessa vez voltou lá para aí. Número de ordem 3, relator doutor George, processo 244, dígito 43, 2024-003, pedido de sustentação pela parte agravante, doutor Mário Andretti. Ordem 3. Doutor Jorge com a palavra. Então, presidente, aqui é um agravo de petição em ação individual que se alega coisa julgada por conta de uma decisão proferida numa ação coletiva. Eu estou conhecendo o recurso e negando provimento, presidente, para entender que as pretensões são distintas. De modo que a execução deve prosseguir. Quem é? Muito bem, doutora Basilissa acompanha. Doutor Mário André, tem interesse? Sim, excelência. Só um esclarecimento. É porque o recurso é da reclamante, né? Exatamente. Ele está sendo negado o Quer provimento? ser oral, Não, dado provimento. Dá provimento, né? Ah, Para não, continuar a executar. Tá, então, é atende preferencial, a né? decisão atende. Excelência. A decisão atende a pretensão. Doutor Jorge, É porque eu confundi, está conferindo provimento. Ah, pronto. Ok. Muito obrigado, excelência. Um bom trabalho e um excelente dia. obrigado. Então, não, o advogado, nobre advogado, declinou da sustentação e eu proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador relator, que é conferir provimento para, afastando a coisa julgada, determinar o retorno dos autos ao juízo da execução, para que prossiga no processamento do feito como de direito. Muito bem, assim é que se proclama. Número de ordem 22, relator doutor Jorge, processo 1080, dígito 53, 2023-002, pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Fabrício Queuma. Ordem 22. Aí eu tenho que... Aqui, só... Com a palavra, o doutor Jorge Alain.
Presidente, colegas, aqui é um recurso ordinário da parte reclamante em processo em que se discute a dispensa discriminatória. Eu estou conhecendo do recurso, negando provimento basicamente porque não se trata de doença discriminatória e, por consequência, em razão das demais pretensões decorrerem dessa pretensão, que eu entendo infundada, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso, presidente. Muito bem, doutor, pretende sustentar? Sim. Então, com a palavra pelo prazo regimental. Bom dia a todos, desembargador presidente, aos demais desembargadores, membros do Ministério Público, os colegas aqui presentes, todos que nos acompanham. Estou hoje aqui nessa tribuna em defesa dos direitos do reclamante. Iniciou seu labor com a reclamada em fevereiro de 2009 e permaneceu trabalhando até outubro de 2022. Mais de 13 anos de trabalho. Já no início da relação de trabalho, ainda em outubro de 2009, o reclamante tomou ciência de que era portador de doença grave com alta mortalidade, uma cirrose hepática por hepatite autoimune tipo 2 não alcoólica. O tratamento para esse tipo de enfermidade consiste em vários medicamentos que causam desgastes e vários outros sintomas, como náusea, fraqueza, depressão, entre outros. Mas isso não impediu o reclamante de continuar o seu trabalho. Durante os 13 anos trabalhando para a reclamada, foi promovido 3 vezes, a última, inclusive, 1 ano antes de ser demitido, conforme a própria declaração da empresa. Entretanto, a empresa, em outubro de 2022, decidiu por demiti-la. Um dos argumentos da empresa foi que o reclamante utilizava recursos inapropriados dentro do ambiente de trabalho, especificamente YouTube e sites com acesso a filme. Entretanto, ilustres desembargadores, não foi anexado aos autos nenhum relatório de sistema que comprove a utilização desses recursos. A empresa reclamada possui em seus computadores em ambiente interno um controle de acesso em que é possível averiguar os sites, os dias e os horários que os reclamantes utilizam tais perfis. Inclusive, é por meio desse programa que é analisada a produtividade dos seus colaboradores e foi por meio desse mesmo programa que o reclamante foi promovido, como já citei. Pois bem, outro fato relevante que cabe mencionar aqui diz respeito ao indeferimento do trabalho home office e a obrigação que tinha o reclamante de trabalhar presencialmente no ambiente interno da empresa. E não só no ambiente interno. Veja bem, desembargadores. O reclamante trabalhava no setor junto com 4 outros empregados. Como já bem citado, o reclamante possui uma enfermidade gravíssima e ele é imunossuprimido, possui imunidade muito baixa. Entretanto, a empresa decidiu por não acatar o laudo médico do seu médico especialista que o acompanha há mais de 10 anos, que informou que era necessário o trabalho home office para reduzir risco de piora clínica e novas infecções. Ainda, conforme consta na folha 47 do processo, ainda, conforme na folha 250, o próprio médico do trabalho informou que, por o reclamante se deslocar à empresa através de sua motocicleta, o mesmo estava sujeito a aglomerações. Como nós bem sabemos, a aglomeração pode estar sujeito a vários riscos, como bactérias, vírus, entre outros. Mesmo assim, a conclusão do médico foi que ficaria a critério da empresa a utilização do sistema de trabalho home office ou não. A empresa, entretanto, desprezou tais recomendações, tanto a recomendação médica como a recomendação do médico especialista no tratamento dessa doença. 2 meses após tais laudos médicos, a empresa o demitiu, após o retorno do reclamante, que tinha se ausentado por 2 dias para realizar o tratamento. Desembargadores, o reclamante, por ser imunossuprimido, como já foi dito, possui imunidade muito baixa. Eu utilizo um exemplo bem prático de todos nós já vivenciamos. Se nós sentarmos numa cadeira, qualquer outra pessoa sentar ao nosso lado, ou espirrar, ou tossir, ou coçar o nariz, qualquer um de nós vai se sentir incomodado. Avalie um empregado que está sujeito a essas condições.
Trago aqui agora também um fato bastante relevante que foi dito pelas testemunhas em audiência, de que de todos os trabalhadores do setor, ou seja, além do reclamante ser obrigado a se deslocar presencialmente para a empresa, era ele que era obrigado a realizar diligências externas, junto à prefeitura, junto à junta comercial e outros órgãos públicos, mostrando mais ainda que a empresa não acatava as recomendações médicas, estava colocando o empregado deixando o empregado sujeito a riscos e contato direto com aglomerações. Outro fato relevante que as testemunhas trouxeram é que durante os 13 anos de trabalho, o reclamante não tem nenhuma advertência ou suspensão. Ambas as testemunhas da reclamada falaram que se trata de um bom colaborador e que meses antes de ser demitido, era visivelmente a sua condição de saúde bastante debilitada. Fato esse que foi ratificado pelo próprio médico. Este tribunal, bem como o TST na súmula 443, prevê que a dispensa discriminatória acarreta ofensa moral, tendo em vista que a própria manutenção do vínculo de emprego é parte integrante do próprio tratamento médico de trabalhadores que são acometidos por essa doença. Então, ilustres embargadores, deixo alguns questionamentos aqui. Será que essa empresa realmente estava cumprindo com sua responsabilidade social ao imputar que o reclamante se dirigisse obrigatoriamente à empresa, a um trabalho interno, sendo que em outrora, vários anos antes, a empresa permitiu que ele ficasse de home office? Por que justo agora, no agravamento maior de sua doença, foi feita essa obrigação para ele? Não só do trabalho interno, como bem já disse, mas sendo ele responsável por fazer trabalhos externos. Outro fato também bastante relevante que cabe pontuar aqui são o que foi dito pelas duas testemunhas da reclamada, ao dizer que a empresa nunca o tratou de forma diferente, inclusive dando as mesmas atribuições que os outros. Mostra ainda que não leva em consideração a saúde do reclamante, tendo em vista que é desproporcional a carga de trabalho para empregados que possuem a saúde boa e outros que são acometidos por essa doença. Em cima desse mesmo argumento, cito uma expressão aristotélica bastante conhecida no direito, que diz: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Será que essa empresa realmente estava cumprindo com sua responsabilidade social ao tratar o reclamante de forma igual aos outros e ainda de imputar e obrigar a fazer trabalhos externos, diferente dos outros que não realizavam esses trabalhos? O que me parece, desembargadores, é que a empresa, avistando um quadro manifestadamente agravado do reclamante, optou pela medida mais drástica, que foi a demissão. Portanto, eu espero que aconteça a reforma da sentença de primeiro grau e seja reconhecido a dispensa discriminatória dentre os argumentos da qual citei a vossas excelências. Muito bem, com a palavra o doutor Jorge Alain. Então, presidente, aqui nesse processo não se discute se o reclamante padecia ou não dessa moléstia. O que se discute é se essa moléstia, essa doença era estigmatizante e, segundo, se a dispensa foi discriminatória. Ora, veja bem, a doença era de conhecimento da empresa desde o ano da admissão do autor em 2009 e a demissão ocorreu em 2022 e nesse transcurso, como o próprio reconheceu a parte ao sustentar, ele foi favorecido por inúmeras promoções, de modo que a uma não é doença estigmatizante, da duas, não há evidência de que ele tenha sido vítima de discriminação, presidente. Mantenho o voto. Muito bem, doutora Basilissa. Estou acompanhando, doutor. Então, unanimidade, eu proclamo o resultado dos termos do voto do desembargador relator. Número de ordem 23, relator doutor Jorge, processo 1101, dígito 23, 2023, 101. Pedido de sustentação das partes, doutora Naira Caroline, pela parte recorrente, e doutora Ana Ravena, pelas recorridas, mas eu não sei se a doutora Ana Ravena está presente. A doutora Naira, pela recorrente. 23 da pauta, né? A palavra o doutor Jorge Alain Machado. Então, presidente, aqui é um recurso ordinário da parte reclamante, em processo em que se discute o trabalho em regime de hora extra por conta
do eventual enquadramento da recorrente na condição de financiária. Só que a reclamada recorrida é uma empresa do ramo varejista, que inclusive está proibida de exercer atividade financeira, certo? Então eu estou negando esse enquadramento em face até dos dispositivos legais, de modo que são também devidas às horas extras. Conheço do recurso, porém nego provimento. Presidente, é como voto. Muito bem. Doutora, Estou divergindo, doutor, a do doutora relator. Basilissa, doutora Nara, está divergindo para reconhecer o vínculo diretamente com a Luiza Cred e o enquadramento da parte reclamante na categoria de financiário. Defere os pedidos de diferenciativo de salário base da categoria, com reflexo. Defere as horas extras excedentes à sexta, com reflexo. E consigna a responsabilidade solidária das reclamadas pelas verbas condenadas e condena em honorário de 15%. Esse é o voto da doutora Basilissa que eu estou acompanhando. Ó. Então, está 2-1. A senhora declina ou não da sustentação? Excelência, eu só queria pontuar em relação ao que, de fato, eu já havia conversado com o assessor do Dr. Jorge, mas é bem breve. A senhora está sabendo que está ganhando tudo, né? Excelência. Pois não. Bom dia, gostaria de cumprimentar a todos os presentes, o desembargador presidente da sessão, doutor Edilson, doutor Jorge, doutora Basilissa. E em relação, de fato, à jurisprudência do TST, o que, analisando estritamente o voto da seção de dissídios individuais, percebe-se que havia, sim, uma distinção entre os empregados que eram da Magazine Luiza, que ofereciam o crédito, diferente dos empregados da Luiza Cred, que faziam análise de crédito, assim como forneciam diversos serviços financeiros aos consumidores, que não apenas eram os consumidores das lojas, mas qualquer pessoa poderia, sim, adentrar a uma das lojas em que dentro funciona a Luiza Cred, tanto que o próprio preposto das Luiza Cred e Magazine Luiza confirma a função da empregada como agente de crédito. Porém, ela foi contratada por uma das empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, porém exercendo a atividade de financiário. O que o TST entende é que os empregados da Magazine Luiza, que apenas oferecem o cartão de crédito, não podem ser equiparados a financiários. Contudo, o caso em análise trata-se de uma analista de crédito que trabalha dentro da empresa, o mesmo grupo econômico, fazendo análise de crédito e fornecendo tanto os serviços de empréstimo como análise de crédito, inclusive empréstimo consignado com base na parceria que eles têm com o Banco Itaú, também é reclamado nesse feito. Então, são esses meus únicos esclarecimentos. Obrigada. Muito bem. Então, a doutora Basilissa, doutor Jorge, mantém o voto, doutor Jorge? Sim, presidente. Doutora Basilissa, a divergência? Também. Então, eu acompanho o voto da divergência e proclamo o resultado nos termos do voto divergente da desembargadora Basilissa Alves da Silva, que lavrará o acórdão. Obrigada. Ok? Próximo, doutora. Número de ordem 10, relator doutor Jorge, processo 795, dígito 57, 2023-003, pedido de sustentação das partes, doutor Ézio Raulino pela parte recorrente, doutor Caio Graco pela parte recorrida. Ordem 10. A palavra do desembargador Gerla Machado. Então, Araújo. gente, aqui é um recurso ordinário do Banco Bradesco S.A. em dissídio envolvendo o pagamento de anuênios, a verba de representação e a verba de representação. Basicamente isso. Eu estou conhecendo o recurso, presidente, e dando parcial provimento para determinar o pagamento da verba de representação, presidente. Estou reconhecendo a prescrição quanto aos anuênios. Muito bem, doutor Ezio, tem interesse? Se a decisão for acompanhado, Tem divergência, né, doutor, também? Doutora Basilissa está divergindo e eu estou acompanhando a divergência. Está restringindo a representação a 25%. Valor do salário. a divergência, mas está acompanhando a prescrição total. Não, total. Do anuênio, doutor? Isso, doutor. Anuênio. Então,
uma verba que deixou de ser paga em 2020. Dormiu, desculpa, 20 anos atrás. Com relação ao Anuênio, estamos mantendo a sentença. É, Condenação. é, Parcial a prescrição, né? Bom, eu estou votando de acordo com a orientação do TST, 5 anos após, né, decorrido de 5 anos, a pressão é total. muito bem, doutor. Falei, 294. O senhor O pretende? senhor acompanha a divergência, né? Isso É, pretende eu sim, acompanho a divergência. pretendo sim. Pois não, então sou com a prazo regimental. Bom dia, senhor presidente, senhores e senhora desembargadores, representante do Ministério Público, serventuários, colegas advogados. Em relação, inicialmente, a prescrição tem que ser aplicada de forma total, visto que a verba referente ao adicional por tempo de serviço, anuênio, ela foi alterada em 2000, na Convenção Coletiva de 2000. O banco cumpre rigorosamente o que dispõe a Convenção Coletiva e, considerando passados mais de 20 anos, foi atingida de forma irrefutável pela prescrição total, de modo que, como bem colocou o desembargador relator, não há como fugir do Instituto, seguindo rigorosamente o que entende o colendo TST, através da súmula 294. De modo que peço em preliminar, prejudicial de mérito, que seja acolhida a prescrição total. Não sendo atendida e mantida a divergência, ouso me colocar contra o entendimento dos nobres desembargadores que entenderam de forma diferente do desembargador relator. Em relação ao adicional, já passando para o mérito, em relação ao adicional tempo de serviço, o Banco Bradesco cumpre rigorosamente o que dispõe a Convenção Coletiva de Trabalho, de modo que não há nenhuma divergência, estando cumprido e pagando o que lá está disposto, de modo que a sentença, o entendimento da magistrada de primeira instância merece ser reformado. Em relação à verba de representação, nobres desembargadores, não foi observado corretamente o princípio da isonomia, visto que a situação da reclamante não se iguala ao paradigma alegado na reclamação trabalhista. Tal verba, como ficou demonstrado nos autos, é prevista para que haja uma representação do banco. Ora, se a reclamante não faz essa representação externa do banco, tal pagamento não é devido. De modo que rogo a vossas excelências que, analisando as provas carreadas nos autos, refutem o entendimento de primeira instância e promova a reforma da sentença de primeiro grau. É o que requer novos desembargadores. Doutor Jorge, quer se manifestar ainda? Então, presidente, com relação à representação, já ficou evidenciado em inúmeros processos aqui que tramitados por essa corte que efetivamente havia um tratamento diferenciado em que pese as situações fossem análogas. Então, eu estou mantendo a condenação na verba de representação, porque se trata de situações idênticas às de outros processos. Em alguns processos, efetivamente, a gente afasta, quando as circunstâncias evidenciam que, na verdade, o empregado não tinha direito porque não exercia a função específica. Mantenho o voto, presidente. Muito bem, então, Estou divergindo com relação Eu ao fico doutor Jorge vencido na prescrição e no no valor percentual, só no percentual da percentual. gratificação. não, mas o doutor Jorge está dando 50% da verba de representação. Não, ele deu só 10%. Não, é critérios, mandar apurar com os critérios de Sim. acordo com os Certo, reajustes. certo. Então eu acompanho a desembargadora Basilissa, certo? E E fixou proclamo, em 25%. e proclamo o resultado nos termos do voto da mesma. Vou ficar A com- senhora lavrará o acordo também, doutora, nesse? Tudo bem, doutor. Que lavrará o acordo. Excelência, só para esclarecer. Então, foi mantida a sentença, dado improvimento ao recurso total.
Foi aplicada a prescrição parcial, pelo que eu Parcial. entendi, e é condenada a verba de representação equivalente a 25% do salário da remuneração, né? Salário base. Mantém-se a sentença que declarou a incidência da 25 pressão salário, quinquenal ordenado. parcial dos créditos pleiteados de anuênios barra adicional por tempo de serviço. Então, nega o provimento da reclamada. Mantém-se a condenação da parte reclamada em anuênios, conforme a sentença. Negado provimento ao recurso também. Verba de interpretação, nos termos do voto da desembargadora divergente, Basilissa, devida será em 25% do salário, mais gratificação de função de chefia durante o período imprescrito. Honorários advocatícios, nega provimento ao recurso, certo? Já está condenado. Em resumo, dá parcial provimento para reformar a sentença em relação ao valor mensal da verba de representação, a fim de que se restrinja a 25% do valor do salário ordenado, mais gratificação de função de chefia durante o período imprescrito. É o voto da doutora Basilissa que venceu. Tá ótimo. Obrigado, Santos. Bom trabalho a todos. Aí o doutor Caio está aí? Parece que esteve, né? E parece que saiu, então vamos proclamar o resultado nos termos do voto da desembargadora relatora, da desembargadora Basilissa Alves da Silva, voto divergente, que foi acompanhada por mim, vencido o desembargador Jorge Alain, nos tópicos já enumerados aqui. Acordo com a doutora Basilissa. Número de ordem 18, relator Dr. Jorge, processo 992, dígito 09, 2023-004, pedido de sustentação pela parte recorrente reclamante, doutora Luciana Castelo Branco, ordem 18. Com a palavra, desembargador Jorge Alain. Então, presidente, aqui são recursos ordinários de ambas as partes, em processo em que se discute a caracterização de dano moral, a natureza da rescisão contratual, se justa ou injusta. E eu estou conhecendo o recurso, eu estou afastando a indenização por dano moral, para entender que não restou demonstrado dano dessa natureza. Estou, na verdade, afastando também a justa causa e mantendo a sentença nesse sentido, de modo que estou improvendo o recurso da ré. É como voto, presidente. Muito bem, então, doutora Luciana, aqui tem divergência minha e da doutora Basilissa somente em relação aos honorários, certo? E no mais está se acompanhando o doutor Jorge Alain, que determina que exclui a determinação para o reclamante devolver possível prejuízo à Caixa e majora, condena os honorários em 15%. Não, afasta-se também, eu e a Basilissa, a doutora Basilissa, afastamos os honorários que o doutor Jorge entende que são devidos pelo reclamante. Então fica parcial provimento só nisso. Excelência, em relação à exclusão da penalidade nos registros funcionais. Veja bem, doutora, a justa causa foi excluída, mas os registros ficam porque exatamente o que eu entendi foi que estaria havendo uma dupla penalidade, né? Que ele já tinha sido, vamos dizer, penalizado, né? Penalizado e não podia com TAC, né, doutor? Isso, e ele não podia, então, ser aplicado à justa causa. Doutor Jair, o senhor está Afastando. Afastando a justa causa, apesar da em função não, da dupla... e também o registro de punição, certo? Sim, com relação à justa causa. E cancelar registro de punição, que é a questão do ressarcimento. Sim, esse aspecto também. Certo, e o ressarcimento também, né? Isso. Excluindo. Tá, não, então eu abro mão. Declina, né? Declina. Então, para o resultado, nos termos do voto do desembargador relator, que ficou vencido em relação aos honorários advocatícios.
Do reclamante. para o em desfavor do reclamante. É assim que se proclama. Próximo, doutora Flávia. Caiu pelo menos aqui para mim caiu, né? PJE. Caiu mesmo. A gente vai aqui na informática, um momentinho. Então vamos aguardar um pouquinho aqui a volta do sistema. Voltou, doutor Jorge. Voltou o sistema, vamos em frente. É só que logar de novo. Aí ainda Deu certo, doutor Jorge, aí? Aqui já abriu. certo. Doutora Basilice também? Sim. Número de Só um ordem. instantinho, eu vou ver se tá. Sim, chegou, viu? Número de ordem 29, relatora doutora Basilissa, processo 3458, dígito 29, 2016-001, pedido de sustentação pela parte agravante, doutora Germana Fontinelli, ordem 29. Pronto. Que se trata de um agravo de petição em que é agravante Genivaldo Soares da Silva e agravado Pivseg, Piauí Vigilância e Segurança Limitada. Nesse caso aqui, eu estou afastando a prescrição intercorrente, conhecendo o agravo de petição e no método da provimento para afastar a prescrição intercorrente decretada na decisão agravada, determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento da execução. Muito bem. Doutora Germana, Excelência. a senhora tem interesse em sustentar ou declinar? Não, eu declino como. Deixa eu lhe dar o resultado. Sim. Doutor, está unanimidade, certo? O doutor Jorge não fez a... E eu vou acompanhar a doutora Basilice. Aliás, estamos acompanhando, eu e o doutor Jorge, doutora Basilice, que é afastar a prescrição intercorrente, determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento da execução. Perfeito, Excelência. Então, a senhora Declino, declina e eu sim. proclamo o resultado nos termos do voto da desembargadora relatora. Muito Bom obrigado. dia a todos Bom e um dia. bom Próximo, trabalho. doutora Flávia. Número de ordem 2, relatora doutora Basilissa, processo 239, dígito 37, 2023-106. Pedido de sustentação das partes, doutora Jéssica Juliana pela parte recorrente reclamante, doutora Sorrência pela parte recorrente reclamada. Ordem 2. Aqui recorre Josinaldo de Oliveira Santo, reclamante, às empresas Iberlusitana, Empreendimento, Locação e Eres e o município de Floriano. E a proposta de voto aqui é a seguinte.
conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, negar provimento ao recurso ordinário interposto pela parte reclamante e pela segunda reclamada e dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela primeira reclamada considerando a condenação em parcela única, a aplicação do redutor de 30% fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 63.063. Só com relação, estou divergindo da sentença, só com relação ao valor da indenização por danos materiais, que a gente aplica o redutor de 30%. Acompanhando, inclusive, nesse aspecto, a divergência do doutor Jorge Alain. Muito bem. A senhora vai sustentar qual parte? Bom dia. Bom dia, doutora. Inicialmente, vou sustentar, porque tem a questão do intervalo entre jornada, né, que são as horas extras. E eu vou falar também um pouco sobre dano moral. Muito bem. A senhora está pelo recorrente Josinaldo? Não, pela empresa Ibero. Pela Ibero-Lusitano. Eu que estou pelo reclamante. Certo. Isso. Então, a doutora Jéssica quer se pronunciar primeiro? Sim. Então, com a palavra, a doutora Jéssica, pelo prazo regimental. Ilustríssimo desembargador presidente, desembargadora relatora, demais desembargadores, bom dia. Bem, tentarei ser breve, né? O recorrente, ele foi admitido na recorrida na função de gari. E em decorrência do tipo de trabalho desenvolvido, era necessário o uso de EPI, bem como a fiscalização do uso do EPI, já que os agentes insalubres e riscos, eles foram previstos, inclusive, no próprio ASO. Acontece que em junho de 2021, o recorrente ele sofreu um grave acidente. Enquanto ele pegava saco de lixo na rua, um prego cravou no seu olho direito e ele precisou passar por um procedimento cirúrgico. Conforme perícia, foi constatada uma redução de 25% na sua capacidade laborativa. Então, a sentença, ela entendeu que houve, sim, a redução da capacidade em 25%, mas ele foi reduzido a 12,5% sob o argumento de que houve culpa recíproca. E é nesse ponto que eu quero bater, de que não houve culpa recíproca. Como foi pontuado na sentença, era de conhecimento da primeira reclamada, através, inclusive, da sua técnica de segurança, que cabia para ela sua obrigação de advertir e até sugerir uma demissão do reclamante pelo uso dos não equipamentos essenciais. Ademais, o reclamante ele informou que os óculos que eram utilizados não se fixavam no rosto e atrapalhavam na hora de executar o seu trabalho, já que eles precisavam correr e o óculos ele não era fixo no rosto, ele caía. Então, não houve qualquer culpa concorrente do obreiro, mas sim exclusiva das recorridas. Não justifica dizer que essa empresa fiscalizava e fazia reunião todos os dias, que se isso acontecesse, não teria acontecido o acidente, né? Ele com certeza estaria usando óculos. Ademais, em caso de recusa, né, nessa utilização, o empregador ele tem a faculdade de aplicar penalidade e o obreiro não teve nenhuma penalidade, não houve qualquer juntada de documento que demonstrasse alguma advertência, suspensão pelo uso do equipamento, pelo não uso do equipamento. Inclusive, já é de entendimento, né, de alguns tribunais de que quando não há fiscalização, não há culpa recíproca, mas sim exclusiva da reclamada. Então, conhecimento e provimento nesse ponto, né, no que diz respeito à culpa exclusiva da reclamada e não do reclamante, mantendo o percentual de 25% da condenação e não a redução em 12,5%, é matéria que se impõe. Muito bem, então agora a doutora Germana, não é isso? Sorência. Sorência. O nome que eu não entendi bem. Aqui o nome dela que eu não entendi. Sorência, né, doutora? Isso. Prazer. Então, a senhora tem um prazo regimental para se manifestar. Obrigada. Inicialmente, bom dia, excelentíssimos desembargadores. Como a nobre advogada do reclamante falou, de fato, ocorreu um acidente, teve essa situação de que quando ele foi retirar um saco da parede, e houve a situação do prego, né, que ter ido no olho dele. Mas
ao contrário do que ela fala, do que ela falou na fala dela, ele confessou que não usava os EPIs, né? Houve a entrega dos EPIs de todos, inclusive do óculos, ele assinou pelo recebimento e mesmo assim ele não recebeu. O fato do óculos cair, isso ficou comprovado em sede de instrução processual, inclusive por testemunha da reclamada, da primeira reclamada, de que a testemunha falou assim, que desconhece qualquer reclamação relativa à qualidade ou ajuste dos óculos, ou seja, se não havia nenhuma reclamação, ele não usava por simples fato de não querer. O segundo ponto, a empresa disponha, como a própria advogada falou também, de uma técnica de segurança do trabalho. E que fazia, sim, essa fiscalização. Acredito que o erro foi não ter feito essa advertência, mas era feito essa fiscalização. E mesmo assim, de forma insubordinada, ele se recusava a usar os óculos de proteção, né, que era obrigatório para o gari. Então, não existe essa possibilidade de dizer que a culpa é exclusiva da empresa. Existiu, sim, uma culpa concorrente, porém, eu acho que ainda mais agravada pelo fato dele não utilizar os óculos de proteção, porque isso é para proteger principalmente a sua saúde e integridade física. E ele se recusava a utilizar. Outro ponto que eu posso trazer quanto à possibilidade de redução dos danos morais. Além dele se recusar a utilizar os EPIs, além da empresa disponibilizar uma técnica de segurança de trabalho que fazia essa fiscalização, o próprio laudo pericial fala que não existe uma incapacidade permanente laborativa do reclamante, que ele pode sim fazer outras atividades, inclusive a atividade de gari, serviços gerais, funções de construção civil, setor agropecuário, funções de escritório, dentre outras funções que não podendo ser considerado incapacitado em virtude da limitação da acuidade visual. A única limitação que ele possui, que de fato ficou descrito no laudo pericial, é para atividades que precisem, que requerem uma acuidade visual de 100% de ambos os óculos, como, por exemplo, a atividade de motorista profissional. Porém, como se pode analisar até mesmo pela carteira de motorista dele e pelos documentos trazidos dentro do processo, ele nunca fez essa atividade de motorista. E não tem, inclusive, nem habilitação. Ou seja, isso não é um fato que vá prejudicar ele na sua vida laborativa, na sua vida pessoal. Então, quanto a essa questão dos danos morais, o que eu estou requerendo pela redução, inclusive o próprio INSS, ele já liberou o empregado para das suas atividades laborais desde janeiro de 2023. Então, ele não está impedido de fazer atividades e de ter a sua condição financeira estabelecida. O outro ponto que eu queria falar, para finalizar, é sobre as horas extras. O reclamante, ele afirma em sede exordial que o horário de trabalho era de 14 às 19 horas das terças, quartas e quintas e das 14 às 21 horas das segundas, quartas e sextas. Só que em depoimento pessoal ele afirmou que as terças e quartas encerrava às 19 horas e nos demais dias às 21 horas. Só que ele não consegue comprovar essas alegações. E em contrapartida, a empresa reclamada, ela trouxe testemunhas que comprovam que a jornada de trabalho dele era das 14 horas às 19. Às 18 horas, podendo se estender às 21 horas, excepcionalmente quando o caminhão ele tinha furava um pneu ou alguém faltava, que aí necessitava estender um pouco isso. Mas se vocês forem observar, a jornada dele era de 4 a 6 horas, assim como estabelece o artigo 71, parágrafo 1º da CLT. Já vi. Se formos analisar, o horário entre a jornada dele seria de 15 minutos, não de 1 hora. E mesmo assim, na instrução processual, as testemunhas informaram que existia um pequeno intervalo para esses descansos, né? Que provavelmente deveriam ser esses 15 minutos em que ele utilizava para beber água, para fazer alguma espécie de descanso. Então, eu queria requerer a essa ilustre turma que reduzisse o valor, se não for possível retirar a indenização por danos morais, mas que reduzisse, porque é um valor muito exacerbado de R$20 mil, né, para que a empresa
seja totalmente um valor muito exagerado, levando em consideração as atitudes da empresa contra esse funcionário. E a redução ou a estipação dessas horas extras, ou então levar em consideração o artigo 71, parágrafo 1º, que leva em consideração os 15 minutos de intervalo entre a jornada. Isso é o que se requer. Muito bem, com a palavra a doutora Basilissa. Doutor presidente, eu manter o voto. Eu vou só registrar aqui que tem uma contradição aqui na fundamentação com relação, na página 6, que tem uma contradição que eu disse que a culpa é exclusiva da parte ré, mas na verdade o que está certo é a emenda, é culpa concorrente. A minha fala é só essa, certo? Mantendo mais o voto. Muito bem, doutor Jorge Alain mantém o voto? E eu divido da desembargadora relatora porque eu entendo que a culpa não é concorrente, conforme a analogia da súmula 289 do TST. Sou vencido, mas proclamo o resultado dos termos do voto da desembargadora relatora. Obrigada. Doutor Jorge, só um minuto. Não tinha... Vencido o doutor Jorge também. Não, certo? doutor Jorge lançou também outra divergência depois, com relação às horas extras, doutor Jorge. Isso. O senhor afastou também, né? Vencido o doutor Jorge em relação às horas extras, certo? Então, se mantém o voto da desembargadora. Né? Não, mantém, né? Mantém. Continua o meu voto, né? Certo. Eu tô reconhecendo o intervalo de 15 minutos como o intervalo correto. E estou reduzindo o dano moral por conta da culpa concorrente, reconhecido pela própria relatora. Se a culpa é concorrente, né? Sim. A decisão não pode ser só como se houvesse culpa exclusiva da empresa. Não, mas ela reduziu, a sentença reduziu justamente por isso. Não, ela reduziu o percentual para 30%, que é outro fundamento. Não. 12,5%. Os 30% que o senhor divergiu, a doutora Basilissa acatou. E eu também. Vai em danos morais, isso aí. Agora, a questão da redução da capacidade, da culpa concorrente, é que o laudo diz que ele tem 25% de incapacidade e a indenização foi calculada sobre 12,5%. E eu estou dizendo que tem que se manter os 25%, a doutora Basilissa e o senhor estão dizendo que tem que se manter os 12,5%. E venceram, certo? Só uma dúvida. Esse valor do redutor dos 30% em relação ao dano material? Dano material, parcela única. Dano material? Dano material, parcela única. Certo? Resumindo, ficou meu voto todo. O voto da senhora todo. Certo? Eu sou vencido em relação à culpa concorrente ou exclusiva, o doutor Jorge é vencido na redução do intervalo só. E eu vou corrigir o erro material na contradição. Muito bem, então, o programa resultado dos termos do voto da desembargadora relatora. Vencido Edilson numa parte e doutor Jorge em outra. Ok. Próximo. Número de ordem 24, relator doutor Edilson, presidente doutor Jorge, processo 1152, dígito 62, 2022-006, pedido de sustentação pela parte recorrência, doutora Sorência. Ordem 24. Com a palavra o relator. Muito bem, doutores. Aqui é um recurso ordinário de Carajás, material de construção limitada, recorrido Clark Walker de Almeida Silveira, elabora sobre jornadas, horas extras devidas com os reflexos legais, e eu concluo dizendo que conheço o recurso ordinário no método parcial provimento para limitar a condenação das horas extras ao quantitativo de 8,67 horas mensais, a serem pagos com acréscimo de 50% da hora normal e reflexo no aviso prévio, nas férias, no repouso, no 13º e no FGTS, bem como para adotar a média salarial no importe de R$ 2.739,72, na quantificação das diferenças das verbas rescisórias computadas no termo rescisório, deduzindo-se as parcelas comprovadamente pagas a igual título. Os valores dos honorários de advogado e das custas processuais serão quantificados sobre os novos importes decorrentes da alterada liquidação da sentença na forma hora determinada. Aqui é da alteração na liquidação da sentença. Então, é como vota, excelências.
Reduzindo as horas extras, ficam somente 8,67 por mês. Tem parte interessada em sustentar, doutora Flávia? Você iria vai sustentar? Vou. Pois não. Tenho palavra pelo prazo regimental. Certo. Eu vou, nesse caso, eu serei breve, né? Só para contextualizar, já existiram até outros processos aqui da Carajás contra essa proposição sobre horas extras. Inclusive, a segunda turma já se manifestou pela inexistência de horas extras, e nesse caso tem uma particularidade. Inicialmente, eu vou focar na parte do entendimento da turma, que é sobre essa questão do domingo, né? A empresa, ela segue o que está descrito na convenção coletiva. E o reclamante, ele alega também o pagamento de horas extras pelo domingo trabalhado. Só que o domingo trabalhado corresponde a uma parcela determinada, inclusive na convenção, de ajuda de custo de domingo, que é ajuda de custo de domingo, que essa é uma parcela indenizatória que é paga no valor de R$60. Acredito que atualmente já esteja em R$70 na convenção, mas na época era R$60. Inclusive, eu trouxe a ficha financeira do funcionário e ele recebia por esse horário trabalhado no domingo. Aí, quanto a isso, eu acredito que deveria ser considerado também novamente por essa turma. E o outro ponto é que esse caso foi um pouco diferente porque ele foi contratado por uma empresa anterior a Carajás, que era a Rendstar. Durante a instrução processual foi feito um acordo com a Rendstar, entre o reclamante e a Rendstar, que ela foi retirada do polo passivo. E se vocês forem analisar a inicial dele, a maior parte das horas extras reclamadas por ele é por esse período anterior, que foi o período antes da empresa abrir. A empresa ela teve sua inauguração no dia 1º de fevereiro de 2022. E ele trabalhou com a Rendstar no período anterior. E quanto a esse período, eu tinha entendido que as horas extras desse período já teriam sido abarcadas pelo acordo realizado com a empresa Rendstar. E quanto ao período trabalhado com a Carajás, eu acho que o questionamento ficou mais em relação ao domingo, que fica abarcado pela convenção. Por isso, eu requeiro que seja analisado esses pontos, para que seja dado total provimento ao nosso recurso da empresa, o recurso ordinário da empresa. Desembargador Manedilson. Mantenho o meu voto, Eu doutor. vou pedir vista regimental, porque eu já relatei outros processos da Carajás e, na verdade, essa turma tem afastado as horas extras nesse processo. Vou pedir vista só para fazer um comparativo. Vista regimental, doutora Flávia, viu? Pode falar. É que eu fiz venci no stop, não disse que eu era stop no final não disse. Número de ordem 6, é o 24, doutor Jorge. Número de ordem 6, relator doutor Edilson, processo 322, dígito 77-2023-001, pedido de sustentação pela parte agravante do doutor Marcílio Augusto. Ordem 6. 6, doutores. É um agravo de instrumento em recurso adesivo. Taguatu, Taguatinga Transporte Turismo Limitado, agravante e agravado a 10 Vieira do Nascimento Filho. Destacamento de recurso adesivo, deserção. Eu entendo que não há deserção. Opa. Contrário, não? Não, eu entendo que quer dizer. Tem só um minutinho aqui, doutores. Não, Vossa Excelência, pela conclusão, está entendendo que não houve, né? E de ofício eu mando determinar a reautuação do feito como RO e retorne os autos novamente. Conclusa ao relator para julgamento do RO. Afastou, Tem interesse sustentar, doutor? Excelência, só confirmando, determina a reautuação do feito como RO para o processamento do recurso ordinário da reclamada. Aqui é pelo reclamante, na conclusão. A reclamada foi um recurso adesivo. Isso, é recurso adesivo. Então, certo? vai conhecer também, já que está conhecendo do reclamante, é isso, doutor? Não conheço. Vou ler os fundamentos, certo?
Os comprovantes de pagamento a que se refere a reclamadas foram juntados somente por ocasião da imposição do desembarque de declaração, não sendo cabível a prestação de prova naquela fase. Nesse contexto, pretende nega-se aí. Destaque a proporção de que a eventual comprovação do pagamento das parcelas objeto da reclamação há de se dar após a liquidação do julgado perante o juiz da execução, a quem caberá determinar a devida compensação se assim entender direito. Neste termo, nega-se provimento ao agravo de instrumento. Aí, por quê? Porque não tem o preparo recursal. Após o tanto julgado, procede-se a autuação do feito como RO e retorne os autos novamente conclusos ao relator para julgamento do recurso ordinário interposto pelo reclamante. Ele está concluindo pela deserção da adesivo. reclamada. Então, mantém-se o trancamento do recurso adesivo É. e processamento apenas do Do da recurso reclamante. do reclamante. Então, tem interesse na sustentação, sim. Ok, então proclama o resultado nos termos do voto do Não, ele disse desembargador. que tem interesse. Ah, tem interesse? Isso. Excelência, trata-se de um recurso adesivo protocolado em virtude de sucumbência recíproca, o que autoriza a interposição do recurso adesivo. A sentença de piso, ela indeferiu, em maior parte, os pedidos formulados pelo reclamante, deferindo apenas o pagamento de 2 meses de salário, os quais, na instância de piso, foram comprovadamente pagos. De modo que a reclamada entende que não houve condenação em pecúnia efetivamente a exigir o preparo recursal, especialmente em virtude de o preparo recursal ser destinado a garantir uma futura execução, um futuro cumprimento da sentença que foi fixada. Nesse contexto, como não há verbas a serem pagas efetivamente, a serem executadas em virtude da necessária compensação das verbas que já foram pagas e as verbas que foram deferidas sob pena de enriquecimento ilícito do reclamante, a reclamada tem a compreensão que não há condenação em pecúnia a exigir o preparo recursal. Dessa forma, com base no entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que entende que nas hipóteses em que não há condenação em pecúnia, é despicenda o recolhimento do preparo recursal, especialmente ainda no caso de um recurso adesivo, que é a hipótese dos autos, a reclamada pede que seja destrancado o recurso adesivo interposto e que seja conhecido por esta turma. De forma subsidiária, caso esse entendimento não permaneça, as questões que foram ventiladas no recurso ordinário são questões de matéria pública, questões de ordem pública que podem ser conhecidas, inclusive, de ofício por esta turma, especialmente a compensação das verbas, sob pena de enriquecimento ilícito, e a condenação em honorários advocatícios ao reclamante, por se tratar de matéria constitucional decidida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. Então, o que nós pedimos primariamente, o destrancamento do recurso adesivo, para que o recurso ordinário seja conhecido por esta turma e apenas subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento prevalecente, que as matérias arguidas no recurso ordinário e em contrarrazões ao recurso ordinário do reclamante sejam conhecidas de ofício por esta turma por se tratarem de matéria de ordem pública. Ok? Encerrou, doutor? Sim. Mantém o voto, né, desembargador? Sim, o doutor pode até ter razão. O doutor está dizendo que pagou, que a empresa pagou os meses que foi condenado, mas para isso, para discutir isso aí novamente, teria que. A compensação ela é verificada se o juiz de piso não, vamos dizer, não entendeu que a compensação atingiu a totalidade das verbas e aí importaria no improcedência, só será apurado na execução. E salvo engano meu, aqui eu baixei aqui o processo, e a deserção também foi por conta do não recolhimento das custas processuais. Pois é. Me parece que a juíza de piso até entendeu, como Vossa Excelência sustentou, mas verificou que as custas não foram pagas. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador relator, a unanimidade de votos. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Próximo, doutora Flávia. Número de ordem 16, relator doutor Edilson, processo 949, dígito 81, 2023-001,
Pedido de sustentação pela parte recorrida, doutora Jéssica Falcão. Ordem 16. Com a palavra o relator. Recurso ordinário de Silvio César de Souza Alcântara, recorrido a Dourado Country Club. Vínculo empregatício, requisitos não configurados, recurso desprovido. É como vota, excelências? Tem interesse na sustentação de alguma das partes, doutora Flávia? Doutora Jéssica Falcão, telepresencial. Eu acho que ela é advogada do Eldorado, não é isso, doutora? Recorrido, né? Não tem Isso, interesse. excelente. Declina, doutora? Isso. Perdão, o voto foi? Foi O voto majoritário? pelo improvimento do recurso. Unanimidade, negar Excelência, provimento. nesse caso, declino. Ok, então eu proclamo o resultado dos Pronto, termos. pois nesse caso, declino. Proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador relator, unanimidade de votos. Muito obrigado, doutora. Encerramos as sustentações. Bom dia a todos. Agora só para a proclamação. Vamos rápido aí. Próximo. Número de ordem 11, relator doutor Jorge, processo 822, dígito 34, 2023-102. Doutor Jorge, BP Construção. Aqui basicamente é um recurso ordinário da parte reclamada, em que se discute a caracterização do vínculo de emprego e horas extras. Eu estou entendendo caracterizado o vínculo de emprego, estou negando o provimento do recurso, mas afastando as horas extras, basicamente isso. Eu acho que os votos aí estão divergindo, mas eu acho que era um voto anterior, né? Era um equívoco que tinha na emenda e eu mandei certo. sanar. E nós acompanhamos porque tem sido negativa de prestação de serviço, ficou assim. Aí tinha provimento, na verdade é desprovimento. Doutora Basilissa, nós estamos acompanhando o doutor Jorge no vínculo, certo? Sim. E as horas extras, a senhora honorários, realmente não se manifestou sobre horas extras, certo? Só sobre honorários, né? Então, eu estou acompanhando o doutor Jorge, certo? Nós estamos reconhecendo o vínculo. Aí, nesse ponto também, eu acompanho, né? Ele está reconhecendo. O doutor Jorge diz que não há horas extras, nesse caso aqui específico, eu vou acompanhar, a senhora está aqui acompanhando também, o doutor Jorge Alain. Então fica rejeitar preliminar e no método parcial primeiro para excluir da condenação as horas extras de reflexo e majorar o percentual. Não, aí eu não acompanho nos honorários, né? Porque eu excluo os honorários da parte autora. Eu certo? também estou excluindo, mas por outro fundamento, doutor. Muito bem, então, doutor Jorge, o senhor fica com o voto vencedor para excluir as horas extras. Fica vencido no percentual de honorários em desfavor do reclamante. Ok, doutora Flávia? É assim que se proclama. Nos termos do voto do desembargador, relator com essas alterações já anunciadas aqui. Enunciadas e anunciadas. Aí vai ser só o relator quanto aos honorários, né? Exatamente. Número de ordem 12, relator doutor Jorge, processo 831, dígito 96, 2023-004, ordem 12. Com a palavra, doutor Jorge. Presidente, colegas, aqui é um recurso ordinário da parte reclamada em que se discute basicamente uma alteração contratual e o pagamento de uma parcela de titulação. Eu estou conhecendo o recurso na grande provimento para entender que a reclamante foi contratada já por tempo parcial, certo? E que sempre percebeu o valor da hora extra, o valor da hora aula em valor superior aos decorrentes dos reajustes previstos em convenção coletiva. E quanto ao título, a parcela titulação, ela já foi contratada como professora mestre
por consequência, com a hora, a aula, o valor da hora compatível com essa condição de mestre. Estou, então, conhecendo o recurso da reclamada, dando provimento para julgar improcedente o pedido formulado pela autora. É como voto, presidente. Muito bem, doutora Basilissa, eu estou pedindo vista regimental nesse Eu processo. vou Certo? aguardar a sua vista, doutor. Muito bem, então a doutora Basilissa aguarda, eu peço vista regimental e me concede a doutora Basilissa aguarda. Próximo, doutora Flávia. Número de ordem 13, relator doutor Edilson, processo 833, dígito 75-2023-001. Ordem 13. Com palavra, o relator. 13 recursos ordinários de Sara Morgana Silva Carvalho Lopes e também Dux, né? Educacional Limitado, DEVRAE. Certo? Diferença salarial, regime de trabalho horista, aqui é a mesma coisa do passado, só que aqui eu concedo eu conheço do recurso ordinário da reclamada total e parcialmente do recurso ordinário da reclamante, rejeita a preliminar de limitação do valor, rejeita a prejudicial de média pressão total, nego provimento ao recurso ordinário da reclamada e dou parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante nos termos constantes do sistema, no sistema. Aqui a doutora Basilissa me acompanha. Na base, a minha divergência, a doutora Basilissa é idêntica à minha. Nós estamos afastando o dano moral. Doutor, eu não estou acompanhando com o senhor. Muito bem, doutora. Então, eu fico afastado do dano moral, no qual eu fico vencido. Número de ordem 14, relator doutor Jorge, processo 855, dígito 36, 2023-001. Uma palavra, doutor Jorge. Presidente, colegas, aqui é um recurso ordinário da parte reclamante, processo que se discutiu a caracterização de sequelas decorrentes de um suposto acidente de trabalho. Só que o que ficou evidenciado nos autos foi que o afastamento do autor decorreu de uma queda de cavalo, né? Em atividade extralaboral exercida por ele, né? E que a alegação de que teriam ocorrido outros acidentes em outras datas são incompatíveis, né, com o afastamento e só foram apresentados no momento da impugnação do laudo pericial. De modo que eu estou conhecendo o recurso ordinário do reclamante e mantendo a sentença de piso. Negando provimento. A doutora Basilissa acompanha e eu excluí o ofício os honorários, mas sou vencido, não é isso, doutora Basilissa? Sim, nessa parte sim. Então, proclama o resultado dos termos do voto do desembargador relator. Número de ordem 17, relator doutor Edilson, processo 977, dígito 46, 2023-002. Com a palavra o relator. 17, doutor Jorge, doutora Basilissa, recurso ordinário da EBSE, recorrida Janaína de Souza Mesquita, prerrogativa da Fazenda Pública eu concedo, admissão posterior, adicional de salubridade, base de cálculo salário mínimo. Eu conheço do recurso ordinário, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, defiro as prerrogativas da Fazenda Pública, determinar a limitação da incidência de insalubridade sobre o salário mínimo como base de cálculo até que sobrevenha a lei, norma interna ou convenção coletiva que estabeleça outro parâmetro, mantendo-se no mar de decisão primária, inclusive no que se refere ao valor arbitrário da condenação e das custas processuais. Como vota, excelência? Existe aqui uma divergência da desembargadora Basilissa quanto aos benefícios da Fazenda Pública, né? Mas se vencida, aí no caso aí eu acompanho o relator, estou dizendo também. Ok, então eu proclamo o resultado. Tem sustentação, doutora Flávia? Não, não, estamos nas preferências. Eu proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador relator, a unanimidade de votos, exceto quanto às prerrogativas da Fazenda Pública, vencida neste ponto a desembargadora Basilissa. Sim, doutor, mas aí eu fiz uma ressalva, né? Caso vencida. Não, a senhora fez ressalva quanto ao mérito. Aí eu estou dizendo que Vossa Excelência foi vencida quanto à matéria das prerrogativas. Só quanto ao prazo que ela abriria para
regularizar, né, o É. preparo, mas porque o doutor Edilson também está dando Como eu disse, as a prerrogativas. desembargadora Vasilissa fica vencida na questão envolvendo as prerrogativas da Fazenda Pública que são concedidas à EBSER, pelo voto, por mim acompanhado. É nesse sentido a proclamação. Ela não concede, ela determina prazo para ela, a EBSER depositar. Próximo. Número de ordem 19, relator doutor Edilson, processo 1037, dígito 16, 2023-003. Com a palavra o relator. Recurso ordinário e adesivo, recorrente Jussara Maria Araújo Santos e EBSER, recorridos os mesmos. Adicional de salubridade, mudança de ambiente de trabalho, hipótese legal não configurada. E eu conheço. E conheço dos recursos ordinários e adesivos, no método parcial, provimentar o recurso ordinário para afastar coisa julgada reconhecida em primeira instância, e julgando de imediato o método da demanda, julgo parcialmente procedente a pretensão objeto da reclamatória para condenar a reclamada a implementar 40% de adicional de salubridade, diferenças salariais do adicional devido desde o fim da pandemia. Pagar o honorário de advogado em 15%. Como vota, Excelência? Tem uma divergência minha que acolhi a caracterização da coisa julgada, eu fico vencido e proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador relator, a unanimidade de votos. Número de ordem 20. Processo 1043, dígito 05-2023-00106. Ordem 20. É um agravo de instrumento em recurso ordinário de procedimento sumaríssimo, agravante MDG, gerenciamento de serviço limitado, agravado Arthur Vinícius de Souza. E eu conheço do agravo de instrumento no mérito de nego-lhe provimento para indeferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à primeira reclamada, hora agravante, reputando-se nesta oportunidade correta a decisão que deixou de receber o recurso ordinário por deserção. Todavia, concede-se à parte reclamada agravante o prazo de 5 dias para, nos termos do artigo 1007, parágrafo 4 do CPC, efetuar o recolhimento em dobro do depósito recursal. Eu estou aqui divergindo e negando provimento ao recurso, mas fico vencido nessa parte, proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador relator, por maioria. Número de ordem 26, relatora doutora Vasilissa, processo 1496, dígito 15, 2023-004. 26. Pronto. Um recurso ordinário, interposto por Pereira Barros e Moraes Limitada, a empresa, e recorrido Sérgio Ricardo Gonçalves da Silva, o tema assédio moral. Eu estou... Só um instantinho, qual vai ser minha... Estou confirmando a sentença, viu? Mantendo a sentença. Muito bem. Que concedeu danos morais de R$5.000. O doutor Jorge dá provimento ao recurso para excluir a indenização por danos morais. Eu acompanho a doutora Basilissa e proclamo o resultado nos termos do voto da mesma. Nega provimento, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, pelas razões acrescidas pela relatora. É o resultado. Número de ordem 1, relator doutor Jorge, processo 126, dígito 64-2024-004. Doutor Jorge. Colega, isso aqui é um recurso ordinário da parte reclamada em que se discute a caracterização do trabalho em condições insalubres. Eu estou conhecendo o recurso negando provimento, por entender que a sentença de piso acertou quanto ao adicional de insalubridade. É como voto, presidente. Sem divergência, não é isso, doutora Basilissa? Sim, sem divergência. Sem divergência, unanimidade, proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador relator. Número de ordem 8, relatora doutora Basilissa, processo 416, dígito 89, 2023-109. Doutora Basilissa. Recurso ordinário, aviado por Josinaldo Silva dos Santos, recorrido Padaria e Confeitaria Brasiluca Limitada. Estou conhecendo o RO, afastando a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito negando provimento. Sem divergência, assim que se proclama. Próximo. Número de ordem 21, relatora doutora Basilissa, processo 1044, dígito 08-2023-003, ordem 21. Doutora Basilissa. Pronto.
Aqui recorre Cooperativa dos Profissionais de Saúde do Vale e também Unimed Teresina, Cooperativa de Trabalho Médico. E o recorrido Marilena Reis Rocha. E a proposta de voto é não conhecer do agravo de instrumento interposto pela primeira reclamada, a cooperativa, por incabível, não conhecer do recurso interposto pela primeira reclamada, Copecária, porque deserto, e conhecer dos recursos ordinários segunda e terceira reclamada, negando o provimento. Solução unânime. Proclama o resultado nos termos do voto da debatedora relatora. Próximo, doutora. Número de ordem 28, relatora, doutora Basilissa, processo 1672, dígito 27, 2019-006, ordem 28. Agravo de instrumento, em que agravante Valmir Alves de Souza e agravado Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Estou conhecendo do agravo de instrumento, provendo para determinar o processamento do recurso ordinário. Solução unânime é assim que se proclama. Próximo. Número de ordem 15, relatora doutora Basilissa, processo 942, dígito 22.105. Embargo de declaração, aviado por distribuidora York Limitada e dois embargados, Lipe Renan Silva de Castro Brito e Nossa Refrigerante Limitada. Estou conhecendo, negando provimento aos embargos de declaração. Não, está dando... Não, desculpe. Parcialmente providos embargos para prestar apenas esclarecimentos sem imprimir efeito modificativo. Muito bem. Sem divergência, é assim que se proclama nos termos do voto da debatedora relatora. Próximo. Número de ordem 25, relatora doutora Basilissa, embargos, processo 365, dígito 77-2022-003. Outros embargos de declaração, aviado, nesse caso, pelo Banco Santander. E eu estou conhecendo embargo declaratório, imposto para reclamado, no método dado parcial provimento para suprimir a omissão detectada, fazer constar o dispositivo deciso a seguinte disposição. Mantém-se os mesmos valores de condenação e de custos unicamente para fins recursais. Só para crescer isso. Unanimidade, é assim que se proclama. Número de ordem 27, relator doutor Jorge Barros, processo 1662, dígito 80-2019-006. Então, presidente, também embargo, estou entendendo ausente dos pressupostos, estou negando provimento. Sem divergência, é assim que se proclama. Próximo. Encerramos. Encerramos, então. Agradeço a presença de todos. Doutora Natália, doutor Jorge, doutora Basília, doutora Flávia, doutora Vera, todos que colaboraram, os que estão assistindo ainda. E declaro encerrada a presente sessão.